Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre o arrebatamento da igreja. Mas antes de nós iniciarmos o vídeo, eu peço aos irmãos que deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, tá bom? Vamos ao que interessa. A segunda parte desse estudo, nós iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. O que é arrebatamento? No primeiro vídeo eu expliquei um pouco sobre o arrebatamento, que é arrancar, do grego, claro, raptar ou tirar de um lugar, tomar de súbito. Esta palavra significa o arrebatamento, ou seja, está essa Bíblia aqui, do nada essa Bíblia é tirada. Então essa Bíblia já não está mais aqui. Ela foi raptada, arrebatada, arrancada do seu lugar. É disso que nós iremos falar. Quais serão os processos que a igreja, segundo a Bíblia Sagrada, irá passar? Quais serão as etapas que acontecerá no arrebatamento? Pois bem, para todo cristão convertido, o momento mais esperado da sua vida, claro que é o arrebatamento. Todos nós que somos cristãos desejamos ser arrebatados, desejamos que esse dia chegue. Até porque ninguém quer passar pela morte, né? Ninguém quer morrer. E esse é um evento muito esperado pelos que amam a vinda de Jesus. Eu quero destacar que existe dois tipos de arrebatamento. O primeiro é o arrebatamento pessoal. Ao longo do estudo hoje, você vai ver que teve pessoas que foram arrebatadas como um tipo de arrebatamento no Antigo Testamento. Sendo que, se você morrer, Cristo já voltou para você. Porque as Escrituras dizem, após a morte, segue-se o juízo. Então, individualmente, Jesus pode voltar para qualquer um de nós, individualmente. Mas haverá outro tipo de arrebatamento, que é o arrebatamento coletivo, tanto secreto, que a igreja acredita. Mas eu destaquei para essa aula de hoje algumas etapas que a igreja irá passar. Lembrando que no primeiro estudo falamos sobre os pré, os meso e os pós-tribulacionistas. As pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação, as pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada no meio, e as pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Mas não é isso que nós vamos falar nesse próximo estudo, nessa próxima etapa do nosso estudo, melhor dizendo. Então preste bem atenção. Todos nós aguardamos, esperamos, ansiamos por esse dia. Arrebatamento é tomar de súbito, arrancar, capturar ou raptar, segundo a sua linha de pensamento. Mas também eu destaquei aqui
que a palavra original significa arrancar, levar, tirar para fora, como eu acabei de dizer. A humanidade está para passar por esse período de grande tribulação. Nós vamos ver que a humanidade, o cenário, está para passar por esse grande período de tribulação. Assunto este que iremos tratar com especificação nos próximos capítulos. Mas Cristo Jesus, querendo livrar aqueles que aceitaram a sua palavra, irá arrebatá-los deste mundo antes que qualquer mal lhes aconteça. É necessário lembrar que a igreja, a história da igreja, lá na frente também nós iremos falar um pouco sobre a história da igreja. A igreja passou por períodos tenebrosos. Observe-se que os imperadores romanos, os nossos pais da fé, morreram. E eu não vou muito longe falar de Inácio de Antioquia, falar de Policarpo, falar dos nossos pais na fé, apóstolos, que morreram. Tiago, em Atos capítulo 12, que foi morto a fio de espada, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, cortaram a sua cabeça, o decapitaram, né? Foi cortado, picado. Judas, todos os apóstolos que sofreram perseguição. O Judas não Iscariotes, que o Iscariotes se precipitou. Estou falando do Judas. O único, segundo a tradição, que morreu de morte normal foi o apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor. Sendo que a esperança daquela época, a esperança e o ardor escatológico, lembrando que escatologia significa últimas coisas, ou estudo das últimas coisas. Existe a escatologia bíblica e existe a escatologia no âmbito científico. Mas quando nós falamos de escatologia, só para os irmãos aqui entender, é duas palavras. Escatos, do grego, logia. Escato, logia. Últimas coisas, ou estudo. Logia é estudo das últimas coisas. Então, quando nós falamos de escatologia bíblica, falamos da volta de Jesus, da consumação do século, do que irá acontecer. Mas o arrebatamento, ele é esperado pelos que amam. Observe-se que esta promessa de Cristo, ela vem através do próprio Senhor Jesus, em João capítulo 14, onde ele fala assim, no Evangelho que escreveu João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus falando. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito que vou para o meu Pai. Prepararei morada, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, no sermão, em Mateus capítulo 24, Jesus vai falar sobre a volta gloriosa, a volta poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus devia.
observando que o arrebatamento, segundo os pré-tribulacionistas, é uma proposta para livrar os seus da grande tribulação. Sendo que alguns tipos de arrebatamento aconteceu na Bíblia. Observe-se que Deus arrebatou Enoque. Deus arrebatou Enoque. Porque o texto diz que Enoque foi transladado. Também é um tipo de arrebatamento. Deus também levou o profeta Elias. Um tipo de arrebatamento. Ele subiu em um redemoinho e carros de fogo separou ele do seu servo Eliseu, do seu sucessor Eliseu. Então observe que o arrebatamento ele é eminente. Alguns acreditam que o arrebatamento é uma espécie de Jesus nos livrar do sofrimento que há de vir para a terra. Mas pare para pensar. Quem será arrebatado? Quem irá participar desse grande evento? Você já parou para pensar nisso? Se você irá participar desse grande evento? Sendo que nós vamos ver que, de acordo com a interpretação da corrente doutrinária do arrebatamento, a igreja passará por parte da grande tribulação, ou seja, pela primeira parte. Acredita-se. Mas essa parte eu vou deixar para uma outra ocasião, porque nós vamos falar somente sobre o arrebatamento. O que é o arrebatamento individual? É onde a pessoa hoje pode morrer e ter um encontro com Cristo. Sabemos nós que a morte do cristão é dormir. Para Deus, o cristão não morre. Para Deus, o cristão dorme. Observe-se que quando nós usamos a expressão que Cristo voltou para a pessoa, é porque aquela pessoa ela vai estar dormindo, descansando, aguardando a volta de Cristo. Porque como dizem 1 Tessalonicenses 4,16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e dada a palavra de ordem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, que ficarmos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. Ou algumas traduções diz nas nuvens. Mas defende que nem todos os crentes serão arrebatados. Observe-se que nem todos. O crente, o cristão, serão arrebatados. Mas apenas o que estiverem em vigilância, vigiando, esperando por esse acontecimento, a ponto de serem dignos de participarem desse evento, de acordo com Lucas, capítulo 21, versículo 36. Você pode ler. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. E Tito, capítulo 2, versículo 13. Está lá em Timóteo,
capítulo 4, versículo 8, Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Então, o porquê do arrebatamento? Vamos lá. Primeiro ponto, para fazer a diferença entre o justo e o injusto. Se observar Provérbios, capítulo 11, versículo 8. Olha o que diz. O justo é liberto da angústia, mas o ímpio, o pecador, ele recebe o seu lugar. O justo, ele é liberto ou livrado, de acordo com a sua tradução, da angústia. Mas o ímpio recebe o seu lugar. Se você observar, existe um lugar para o justo, mas também existe um lugar para o ímpio. E qual vai ser o local que você se encontra? Lembrando que o justo é aquele que está 24 horas louvando, pregando, está fazendo a obra de Deus. Essa é a pergunta que não quer calar. Quem seria esse justo? Então, primeiro ponto, o arrebatamento ele serve para trazer uma diferença entre quem serve e quem não serve. Segundo ponto, haverá uma recompensa para aqueles que forem arrebatados, para aqueles que Deus, Jesus, tirar da terra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Lembrando que esse canal é Examinando as Escrituras. Capítulo 22, versículo 12. Olha o que acontece no versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus falando. Eu venho e vou dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. É necessário lembrar que na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, Paulo fala: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de nós. É mediante a fé, que é um dom dado por Deus, e a graça. Nós somos salvos pelo favor que nós não merecíamos, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós se tornamos merecedores e participantes dessa salvação. Então, segundo ponto, primeiro ponto, diferença entre quem serve e quem não serve. Segundo ponto, e haverá muita surpresa, porque Mateus capítulo 7, 21 fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas vamos seguir o estudo para dar recompensa, para premiar os vitoriosos. Haverá um prêmio, uma recompensa e um prêmio. Aonde está isso? Apocalipse, eu destaquei aqui. Capítulo 3, versículo de número 5. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome
diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, vai haver um prêmio. Segundo o texto está dizendo que será vestido de branco e seu nome não será apagado do livro da vida. Quarto ponto, melhor dizendo, para não deixar a igreja na tribulação. É a visão pré-tribulacionista. E quinto ponto, para vencer a morte, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, 51 ao 54, que Paulo fala que nem todos nós dormiremos, precederemos a morte, nem todos nós. Mas antes, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós que ficarmos vivos, seremos transformados, um corpo glorificado, incorruptível também. Porque convém que o corpo corruptível se revirta da incorruptibilidade e o corpo mortal da imortalidade. E quando isto, o corpo corruptível, se revertir da incorruptibilidade e o mortal da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então você observa que o arrebatamento nós receberemos um corpo glorificado e o triunfo sobre a morte. Porque a morte será tragada pela vitória da igreja em Cristo Jesus. Então, como demonstramos, segundo os pré-tribulacionistas, a igreja não passará pela grande tribulação. Para alguns, não faz sentido, porque a proposta é Deus nos livrar da sua própria ira que irá cair na terra, que irá advir sobre a terra. Necessário lembrar que os apóstolos sofreram, morreram. Os profetas, João Batista, João, no caso o nome dele é João Batista, porque ele batizava, mas no caso de João, como todos conhecem popularmente, ele teve a sua cabeça arrancada. E quem será arrebatado? Primeiro, os que creem em Cristo. E não basta somente crer. Porque Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Mas não basta somente crer e ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo, mas também, melhor dizendo, aqueles que seguem a doutrina de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Então, nós vamos ver, primeiro ponto, quem será arrebatado? Os que creem em Cristo e o seguem. Não é somente crer e ser batizado. Se você for uma pessoa que está fora da presença de Jesus, retorna. Segue Jesus. Segue os seus mandamentos, os seus ensinamentos, porque todos nós somos pecadores. Mas siga ele. Os que ouvem a palavra e creem. Porque o arrebatamento é para quem crê. Se você ouve a palavra e não acredita,
você já está condenado. Então é necessário você ouvir e crer. Os que receberam o batismo nas águas, como foi falado. Mas não é somente receber o batismo e se afastar. É estar, é seguir a Cristo Jesus. Os que confessam a fé em Cristo Jesus, que não negam a Jesus. Os que amam a vinda de Cristo Jesus. Os que têm essa esperança são os que acreditam nesse arrebatamento. Como será o arrebatamento? Segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, 51, será no abrir e fechar de olhos. Ou seja, é só eu fazer assim, ó. Vai ser muito rápido. Abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo para despedida, beijo, abraços, sem contar que existe o arrebatamento individual, que é a morte. Nós não precederemos aos que dormem, segundo os textos das epístolas do apóstolo Paulo. De acordo com 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ensina que os que já dormem no Senhor terão privilégio no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque eles serão arrebatados primeiro. Os que morreram em Cristo. Em Cristo. É o que a Bíblia diz. Será arrebatado primeiro. Terão esse privilégio. Neste dia, Deus dará ordem para os anjos soarem a trombeta, chamar inicialmente os mortos, que em vida entregaram a vida a Cristo, e estes ressuscitarão em um corpo incorruptível, como eu já citei e expliquei sobre essa corrupção. Não é código de conduta, que a ética é um código de conduta, não é essa corrupção de você se corromper, não é a corrupção do sistema, onde todo lugar que você pisa existe um sistema, no seu trabalho, na igreja, na política, existe um sistema. No seu meio de amizade, todo lugar tem um sistema e uma ética coletiva, um código de conduta coletivo, que, dependendo do lugar, se não for seguido, você é diferente, né? Mas eu louvo a Deus que aquele que está em Cristo não se corrompe, moralmente, eticamente falando, e pela sua conduta. Mas haverá um corpo incorruptível, um privilégio. Logo se cumprirá a palavra. Tragada foi a morte pela vitória. De acordo com a leitura de 1 Coríntios, irmão, capítulo 15, 51 e 52, depois você lê na sua casa, capítulo 15, 51 e 52, todo aquele que for arrebatado, e também aqueles que ressuscitarem em Cristo, terão um corpo glorioso, tal como aconteceu com o Senhor Jesus, quando ressuscitou dos mortos. Nesse arrebatamento, teremos esse corpo. Segundo ponto, Apocalipse 19, versículo 8. Receberemos uma veste celeste. Amém? Uma veste celestial. Uma roupa que não ficará velha, se rasgará. Uma veste celestial para a glória de Deus. O que acontecerá com a igreja após o arrebatamento? E aí? Fomos arrebatados. Acabou?
acabou tudo. Não. Haverá um tribunal de Cristo, conforme está em Romanos, capítulo 14, versículo 10, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que eu destaquei aqui. O tribunal de Cristo acontecerá depois do arrebatamento da igreja e durante a grande tribulação aqui na terra, que se dará em parte. Vamos lá. Primeira parte. A purificação da igreja. Todos os salvos estarão frente a frente com o Senhor Jesus Cristo. De acordo com a palavra de Deus, que diz que nada é encoberto que não seja revelado. Mateus capítulo 10, versículo 26, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão patentes e nuas perante os olhos do Senhor. Então, pecados não confessados, erros não admitidos, pensamentos levianos, mau uso da liberdade cristã. Tem pessoa que usa a liberdade para dar ocasião à carne, falta de amor e diversos exemplos que nós podemos citar aqui. Então, essa purificação será no céu. Olha só, imagina só o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, dizer publicamente os teus erros, os nossos erros. Se hoje podemos esconder os nossos maiores defeitos, naquele dia nos sentiremos nus, porque todas as coisas serão reveladas. O que você fez que você não falou com seu esposo, o que você fez que você não falou com sua esposa, o que você não confessou a Deus será revelado. Então, é de se preocupar, né? Se nós estamos seguindo o caminho certo, nós vamos se consertar a partir de hoje, a partir desse vídeo. Então, a igreja será purificada pelos olhos de Cristo. Terá uma recompensa de todo o trabalho feito. Você será recompensado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 16. Cada um será valorizado pelas suas obras. Reinarão com ele 1000 anos, dará poder à igreja sobre as nações, concederei que se assente comigo no trono, no meu trono, e dar-te-ei a coroa da vida. Reinarão com ele 1000 anos, após o arrebatamento. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Eu destaquei. Darei à nação poder sobre as nações. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Concederei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. E dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Para os estudiosos que assistem esse vídeo, aqui eu não estou defendendo nenhuma tese pré-tribulacionista ou aquele que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio ou pós-tribulacionista. Não estou defendendo nenhuma tese. Eu tenho minha linha de pensamento. Tá bom? Mas teremos também as bodas do Cordeiro, quando você estiver no céu. Apocalipse 19, versículo 7. Olha o que diz aqui. Diz assim: Alegramos, exaltemos e damos-lhes glória,
porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela, a noiva, a igreja, foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Então, quando a igreja for arrebatada, lembre-se, passará pelo tribunal de Cristo. Todos os nossos erros encobertos será patente nu perante os olhos do Senhor. E os santos receberão a justiça que tanto esperada por muitas injustiças que os santos sofreram aqui na terra. Observe-se que, terceiro ponto, haverá uma grande festa, um grande encontro da igreja com o seu noivo esperado, Cristo Jesus. Então, irmão, que nesse breve estudo, melhor dizendo, os irmãos se apeguem com Cristo. Os irmãos busquem a Cristo. Quando isso irá acontecer? Não sabemos. O dia nem a hora. Unicamente Deus. Mas esse dia irá chegar. Você que se afastou, você que se magoou, volta para Cristo. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele e mais ele fará. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa te dar graça. E que Deus possa te levantar para uma grande trajetória e um triunfo no céu de glória. Amém.